Olha, amanhã, dia 26 de abril, é celebrado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. É uma data que reforça a importância do diagnóstico precoce e também do controle da chamada pressão alta, né? Que é uma condição que afeta milhões de brasileiros. Para entender os riscos, os sintomas silenciosos e o que fazer para prevenir ou tratar a hipertensão, a gente conversa agora com o médico cardiologista, Dr. Paulo Werner. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia, Mariana. Tudo bem? Bom, Muito obrigado. tudo jóia. É uma data importante porque a gente traz a público um problema de saúde mundial, inclusive, né? Agora, para quem está em casa, como é que as pessoas conseguem perceber os sintomas? São silenciosos mesmo? A gente consegue perceber isso em casa, num familiar da gente? Sim, a hipertensão, problema principal é justamente por ser um problema que não traz sintomas a maior parte das vezes. Então, uma pressão descontrolada ou uma hipertensão, ela começa devagar e vai aumentando ao longo dos meses ou dos anos. Então, o corpo vai se adaptando e a pessoa não vai sentir, de maneira geral, nenhum sintoma. É por isso que é importante fazer um acompanhamento, né, e fazer uma busca ativa desse problema, porque se esperar sintoma, eles provavelmente não vão aparecer. E quando aparecerem, provavelmente é porque já é algo mais grave. E aí, esses sintomas, como é que a gente consegue perceber? Por exemplo, na realidade, existem as pessoas que são mais propensas a terem pressão alta, hábitos de vida, né? Quais são essas pessoas? Tem um perfil? A hipertensão, ela depende de uma série de fatores, Certo. sejam hereditários, sejam relacionados à parte da circulação, parte hormonal, e também relacionado a hábitos de vida. Então, Entendi. o consumo regular ou excessivo de álcool, o tabagismo, outros problemas de saúde que elas são relacionadas também, né? E principalmente o sedentarismo e o excesso de peso. Então, muito relacionados à hipertensão. E aí, essa busca ativa que o senhor falou é extremamente importante também, né? E a gente trazer essa informação é importante para que a pessoa se atente, por exemplo, isso pode ser alguma coisa de errado, eu preciso procurar investigar. O que seria esse sinal, assim, por exemplo? Ou então uma característica da pessoa que às vezes ela está acostumada, como o senhor disse, e ela nunca percebeu que era algo diferente ou estranho. Olha, antes de qualquer sinal, né, a procura pela hipertensão, ela deve ser feita por todos, na verdade, Então a pessoa tem que procurar um independente de especialista. qualquer coisa. Entendi. Antes dos 40 anos, a gente orienta que seja feita essa procura pelo menos uma vez a cada 3 anos. Certo. E após os 40, porque com a idade vai aumentando a frequência, né, do aparecimento da hipertensão. Então, após os 40, fazer a procura ativa pelo menos uma vez ao ano, independente dos sintomas, porque a gente trabalha com isso, a gente tem um volume grande de pacientes que têm alteração da pressão, né? E a gente também não está falando só de adulto, tem criança também, né? Sim. Desde das fases mais novas, né? É menos comum. Então, ao passar da idade, vai ficando mais comum. A partir dos 18, a população adulta brasileira chega a ser 25% da população é hipertensa. Então, é um quarto da população, é muita gente. Muita. Depois dos 75, 60% da população é hipertensa. Então, a gente não deve esperar sintoma para que a gente procure essa doença. E os sintomas são muito inespecíficos, podem ser um mal-estar, uma sensação de um calor, varia muito de pessoa para pessoa, mas de maneira geral, uma pressão de 140, 150, que é um 14 ou 15, 16 por 8, por 9, dificilmente vai trazer sintoma. E é engraçado você falar isso que realmente é a respeito desses sintomas, porque a gente sempre mostra ações, por exemplo, do HGG e outros hospitais que fazem aquelas ações de medir a glicose, medir a pressão, né, fazer aqueles exames e muita gente despretensiosamente vai fazer porque está lá e percebe que está com pressão alta e nem estava sentindo nada, né? E estava numa situação de risco, por exemplo, e estava tranquilo, estava achando que estava normal. Eu vou falar que aconteceu comigo. É? Eu comprei um aparelho novo de pressão para colocar no Certo. consultório e fui testar o aparelho e vi que estava hipertenso. Então,
fazer atividade física, e aí eu fiquei hipertenso. Como era uma hipertensão muito inicial ainda, eu consegui voltar à atividade física, melhorei a alimentação, e assim, às vezes a gente espera uma mudança muito grande, mas a partir de 5% de perda de peso, você já pode ter um impacto muito grande em coisas que não só a hipertensão, mas, por exemplo, na glicemia, que não só a hipertensão, mas, por exemplo, na glicemia, que é outro problema muito importante. Então, aí está a importância da gente sempre estar observando. É sempre muito bom, né? Porque é uma informação que pode te ajudar. Apesar de uma medida isolada não fazer o diagnóstico, mas ela levanta, né, a preocupação, o questionamento para que você procure ajuda especializada, né? E consiga fazer, de fato, o diagnóstico para você poder, a partir daí, fazer um tratamento, enfim. E aí fica esse alerta, então, para as pessoas que estão em casa, se eu falar da idade, né, delas procurarem, então, um especialista, procurar, por exemplo, você que não tem um plano de saúde, no SUS e pedir para ser consultado com um cardiologista, porque a importância de você ter esse acompanhamento. Com relação à idade desse acompanhamento que o senhor tinha falado, a partir de... População adulta, acima de 18 anos, uma vez a cada 3 anos deve ser investigada a hipertensão, né? E a partir dos 40, uma vez por ano, anual. É importante falar que se a gente for esperar um cardiologista para todo mundo que tem hipertensão, a gente está falando de 1/4 do país, né, da população adulta. Não existe esse tanto de cardiologista. Então, um clínico geral, um médico do posto... Ele já consegue fazer isso, Em teoria, ele está habilitado para fazer esse diagnóstico, que é um diagnóstico simples. São 2 medidas de consultório ou com um método complementar, por exemplo, o MAPA, que é a medida ambulatorial de pressão arterial, uma série de exames. Fica mais fácil, inclusive, então, né? Fica mais fácil, não precisa especificamente ir num cardiologista. Eu agradeço muito o Dr. Paulo Werner, médico cardiologista, nos orientou em relação à hipertensão. Muito obrigada pela participação, viu? Eu agradeço. Obrigada, bom dia. Obrigado, bom dia. E amanhã... E a gente vai falar sobre a gente falou dessa importância do combate, da prevenção, principalmente em relação à hipertensão. Fica o alerta para você procurar um posto de saúde mais próximo, fazer a medição da pressão, consultar com o médico clínico geral para investigar, né? Porque a prevenção sempre será o melhor remédio para qualquer tipo de doença.